Mais Geek de volta, e no primeiro bloco a gente bateu um papo sobre a série de 2022, Avatar Sentai Dom Brothers, né, e como ele está tentando mudar o paradigma do Tokusatsu atualmente. Pois é, inclusive isso faz a gente pensar, né, Clem, como o Tokusatsu era consumido antigamente e como é hoje em dia. E aí vem a pergunta, o que será que falta pro Super Sentai modificar na forma para atrair novas pessoas? Ou será assim, será que ele precisa abandonar mesmo o passado para seguir em frente, Jé? Profundo, hein? Olha, assim como acho que a maioria dos brasileiros, eu comecei vendo Super Sentai com Changeman. Aí veio Flashman, Maskman, talvez um Google Five antes ali, mas a repetição, né, da forma, né, como ele era apresentado pra gente, era o que me fazia entender como as coisas iam fluir dali pra frente, e as surpresas, tinham surpresas também, elas aconteciam, davam esse saborzinho, nossa, novidade, pá, muito legal. E eu gostava, não me incomodava, mas eu concordo com o que o Rei também falou em outro programa, inclusive, de que essa fórmula pode realmente ter cansado um pouco, né? Cara, se você parar pra pensar, né, tipo, Sun Vulcan você tinha 3 membros, depois subiu pra 5 membros, aí depois eram 3 membros que viravam com mais 2, 5, depois foi a introdução do 6º membro, era um robô, depois viraram 2 robôs, e aí os caras foram criando, chegaram a ter, sei lá, 50 robôs numa série. A gente só esperava acontecer, né? E pra olhar quem que era o novo. Aí saiu do ser um 6º mesmo pra ter o 7º, 8º, 9º. Então assim, eles tentaram, só que eles faziam todas essas mudanças, só que a estrutura básica da série, que era ter o tema, né, ter o Império do Mal ali, e os episódios meio que marcados, você tinha um episódio que tinha a briga entre 2 membros, né? Você pegar no Changeman era Fênix e a Mermaid, se você fosse pro Flashman era a Yellow com a Pink. Sempre tinha alguns episódios ali, tinha um episódio da insegurança, tinha um episódio que o Red brigava com alguém, que dava uma bronca, e o cara não se dava bem, saia fora, falava que era um inútil, e aí depois tinha toda a superação, tinha o episódio da bazuca, tinha o episódio da destruição do robô, sabe? Todos os episódios eram, assim, figurinhas marcadas, você sabia que toda a série ia ter esse episódio, apesar deles fazerem todas essas mudanças em volta. Isso então, deixou datado? Provavelmente, porque assim, todo mundo já sabia que dentro ali dos 49, 50 episódios de série, a gente tem séries mais longas, tipo Changeman, mas sabia-se que ia ter esse tipo de episódio, né? E aí algumas coisas também foram desaparecendo, né? Por exemplo, motos. Né? As Nossa, motos eram um negócio que era muito legal. Sumiram. E simplesmente os caras tiraram Bazooka do jeito que era antigamente. Cada um com um 5 pedaço. membros, saca? Tipo, e tinha... Fizeram algumas coisas, até o Dom Brothers tem uma bazuca muito legal, assim, né? Não é bem uma bazuca, né? É um golpe final, que é bem legal também, bem criativo, assim. Mas os caras aos poucos foram tirando alguns elementos e colocando outros, e aí... sei lá, pra mim, assim, as fórmulas não funcionaram. E aí chegou os absurdos de os caras tentarem esticar isso aí pra, sei lá, 13 membros, tipo... Como é que é o nome dele? Kyuranger. Kyuranger, né? Ele tinha um monte, é verdade. E assim, começar a usar até visuais descartados de séries antigas, né? Tipo o Ho-Ho Soldier, que é um visual que já tinha vazado, a gente já tinha visto em guides de Super Sentai. E o aí, pirata do simplesmente Zenkaiger é meio refugo também, né? O Tio Kaiser é literalmente um o refugo do Gokai Gokai. Gold, sabe? Tipo... Então assim, eu acredito que a fórmula ficou desgastada, e aí, nas muitas tentativas, vem coisas tipo o Zenkaiger, né? Que é você ter, né? Mas o Zenkaiger é o refugo inteiro a série, cara. Não é só o Tio Kaiser, não. Eu sei que não conta, mas eu acho que o Tokusatsu foi encaixado de uma forma tão boa naquele anime, o Love After World Domination. Por que uma série de Tokusatsu não podia puxar um tema muito parecido com aquele e levar uma história de Sentai por trás, ao mesmo tempo que estava contando, sabe? Então, mas é que aí eu acho que já entra naquela questão de que o Love After World Domination, ele tem o negócio do Super Sentai de pano de fundo. Mas... Não é o foco. Exatamente. E aí como é que fica uma série de Super Sentai Exato. que o Super Sentai não é o foco? Você acha que não seria possível? Então, mas aí se você parar pra pensar o que estão fazendo no Dom Brothers hoje... É meio isso. O Super Sentai é quase um... se você parar pra pensar, é 3 minutos, 4 no máximo por episódio. É muito mais coisas do dia a dia, os problemas dos quase personagens. Um dorama com poderes. É quase um dorama que tem a resolução final com as transformações do Super Sentai. Que é uma fórmula que o Ultraman usou muito bem no passado. Que você tinha toda a investigação do que estava acontecendo na cidade.
a catástrofe que o monstro estava causando e tal, ou o alien, enfim. Pra no final você ter o Ultraman, os 3 minutos finais ali do episódio, transformado, lutando, derrotando o monstro e o final feliz. Mas ainda é meio assim, né? Tipo, Continua. o Orb é a mesma coisa, né? Não, Você Ultraman, tem um capítulo inteiro Ultraman ali, depois só faz no final. O Ultraman eles mudaram alguma coisa, ou uma coisa ou outra pra humanizar mais o Ultraman, mas a fórmula continua a mesma. E pro Ultraman funcionou, só que pra Sentai não funcionou tão bem todas essas mudanças, né? E aí agora a gente tem o Dom Brothers. Pro Ultraman eu sei que também funciona um negócio muito bom, que os Sentais passaram a assumir de uma forma um pouco diferente, mas é a continuidade. Sim. Você tem aí uma continuidade, você tem um universo que sempre é uma coisa continuando a outra. O Sentai não é bem assim, né? Passou a ter aquela questão de universos e ser tudo relacionado, principalmente com as séries comemorativas, mas... por outro lado, os Power Rangers são uma continuidade quase que desde o começo, assim, desde os anos 90, você tinha uma continuidade, obviamente que alguns meio que extrapolaram, mas você tinha ali a continuidade que os americanos, eu acho que eram mais acostumados a fazer, os japoneses entregavam uma série nova por ano, e aí talvez... O que fica mais interessante, então? Essas continuações de séries que se estendem aí por anos ou, de repente, essa coisa de cada ano é uma? Porque cada ano sendo uma diferente... É bem ponto bastante novidade. Experimentação. Exato. É que pra Ultra funcionou muito bem, né? Porque chegou um determinado momento que os caras não tinham, sei lá... Eles lançavam a série daquele ano, mas eles tinham pelo menos 4 ou 5 episódios que era basicamente de crossover dos outros do passado aparecendo, né? Então, você conseguia trazer o cara que assistiu a série anterior e gostou, e você também conseguia falar com um público novo pra trazer alguma coisa nova. E o Ultra também, eles fizeram um retcon de muita coisa, né? Então eles começaram eles lançaram muita coisa e depois eles tinham que dar sentido pra essas coisas. Por exemplo, por que tem o Ultra que é vermelho, um cinza e um azul? Meu, o ano passado, eles foram dar uma explicação pra isso. Não, os azuis eles são mais cientistas, os prateados são o vermelho mais guerreiro, o prateado, sabe? Então eles explicaram essas coisas e aí você tem sempre como criar, né? O Super Sentai eu vejo que eles faziam parte do mesmo universo, né? Em que o Ranger fica um pouco bagunçado, porque eles são de uma dimensão diferente ali, né? O Zenkaiger também, né? E o Zenkaiger também, só que o Zenkaiger ele já tem um Shirakura ali, o Shinichiro Shirakura já começando uma continuidade que ele falou que é extremamente importante. E aí vem, por influência diretamente da Marvel, ele mesmo falou isso em entrevista. Faz muito sentido. Que os personagens... né, aparecem ali no mesmo universo, acabam atuando junto e Os tal. Metal Hero passaram por isso também. Recente Metal Hero, aí, sim. com o universo... Metal Hero sempre foi uma Metal Hero sequência. sempre foi, né? Porque o Gavan ele recruta o Iga, o Charivan, no final da série dele. Mas eu digo, juntar a galera, que eles juntaram nos últimos filmes lá. Que tinha até Jiraiya, Jaspion de fundo, Magaren era vilão Mas de também um. no B-Fighter, lá atrás, lá em 1995, eles juntaram todo mundo. Colocaram Blue SWAT, Jumperson, todos juntos num especial para enfrentar uma ameaça maior. Sim. Então, assim, isso já existia, só que era uma coisa que em Super Sentai, Kamen Rider, mais ou menos, mas em Super Sentai eles simplesmente ignoravam. Kamen Rider, ele não decide, na moral. Tipo, Kamen Rider vai e volta. Isso pelo menos até os 10 assim, depois de Dio, na verdade, você não pode falar mais nada, porque... não dá pra saber. E tem um nome por trás disso, né? Então, mas Ele adora, ele tenta organizar, mas às vezes ele bagunça, que é o Shirakura. Em Kamen Rider ele organizou e depois bagunçou, né? E agora vamos ver pra onde vai o Super Sentai. Né? Vocês estão falando bem hoje, os outros programas não, mas hoje vocês estão falando bem do Dom Brothers. E assim, vocês já conseguiram fazer aquele exercício de vocês, sei lá, listarem, falar, quais são os pontos da fórmula do Sentai que vocês gostariam que fossem revisados? Que, por exemplo, já mudaram em Dom Brothers, vocês falaram essa coisa de ficar meio de plano de fundo, que parece que foi um acerto, então, sim. A questão do grupo Sentai. Tem alguma outra coisa que, caramba, olha, isso aqui em Zenkai já cansou, corrigir em Dom Brothers? Eu acho que... Eu acho não. A escalação do sexto membro, o episódio do sexto membro era uma coisa... Inclusive, a gente fala muito do Time Fire, né? O sexto membro, ele costumava aparecer em Super Sentai num momento de muito drama, assim, um momento de muita desgraça. Os caras estavam, às vezes, sem robô, os caras às vezes estavam apanhando por um inimigo muito forte e vinha o sexto membro e aparecia ali, né? O Boken Silver, por exemplo, os Bokenger não conseguia dar dano nos inimigos e precisavam do Boken Silver para ele participar ali, para ele ajudar. E aí tem toda uma questão dramática, porque o Boken Silver é da mesma raça dos inimigos, e o Akashi vai lá e fala, meu, você tem que ir lá e lutar, porque eu acredito em você, porque ele tem medo de perder o controle e tal. Então assim, tinha uma carga dramática em Super Sentai antigamente muito maior do que tem hoje.
Né? Então, assim, se você me perguntar o que você gostaria que os caras revisassem, eu gostaria que revisasse a aparição do sexto membro. Que não fosse simplesmente, tem que vender brinquedo, pô, pensa num cara aí, joga ele aí e já era. Tá. Né? Então, sexto membro, uma coisa que eu gostaria que revisassem bastante. As lideranças do Super Sentai, tivemos muitas boas lideranças no passado, mas depois foi uma coisa que ficou meio perdida, né? Você tinha os personagens lá jogados e... Eu não sou fã quando o Red é perdido. Eu acho meio triste isso. Então. O Red não, o líder. O suposto líder, né? O cara principal de todo o rolê. Que às vezes não é o líder, né? Mas eu fico triste quando ele é aqueles meio loucão que não faz nada. Tipo o Geek Ranger. Geek Ranger pra mim era uma série que tinha um potencial. Eu gostava. E só aí, que quando aquele veio o Red não Geek dava. Red Uga Buga, Não aí dava, cara. Você não entendia o que ele falava. E depois tem o especial dele junto com o Akashi, né? Geek Ranger vs Volkanger, e é triste, porque o Akashi vira o Tarzan junto com ele. Meu Deus. E aí você acaba perdendo. Mas a liderança é uma coisa que, querendo ou não, o Dom Momotaro já tem, porque ele é bom em tudo, né? Então, ele já é um líder ali meio nato, apesar de a gente não entender muito bem o caminho ainda que vai seguir essa Eu liderança gostava dele. do Shinkenger, na questão da rivalidade do líder com o... Não o líder dos inimigos, mas aquele personagem que vai apanhar toda semana. O Juzou era o melhor personagem daquela série. Mas é a rivalidade que o Change Dragon tinha com o Buba, por exemplo. isso. Eu sinto saudade. Rivalidade, rivalidade. Eu gostava, porque, Acho que a mano, última era grande muito ali legal. foi Marvel e Basco, talvez. Marvelous e Basco é uma boa lembrança. E rivalidade foi uma coisa que a Tsuburaya colocou pesado em Ultraman. Principalmente no Ultraman Orb ali, Orb versus Juggler. Sim. E era uma rivalidade e depois eles acabaram estendendo para todas as outras séries, né? Sempre tinha ali um antagonista pesado. A batalha era o pôr do sol, famosa. Depois apareceu no Zé. Ultraman Zé. Lembra? Fale meu nome, Thaís. Como Rebicura. Zé. Eu ia falar que, inclusive, o Dom Momotaro, pra mim, já soou um pouco diferente dos últimos protagonistas que eu vejo, tanto no Revice quanto nos... Porque é sempre todo mundo super bonzinho. Ai, smile, eu quero ver o sorriso. Eu não gosto também. E aí ele já chega... Vamos dando porra fazer. de todo mundo, né? Eu gosto do Tendo Soji também. Matsuri. Esse aí é bom em tudo, não Então, mas eu gosto desse tipo, porque o cara é mais legal, assim. Ele joga futebol contra um time de 11 caras sozinho e ganha. Entendi. É bom. É bom. Só o final é ruim dessa Não, série. é bem ruim, na verdade. Muito ruim. Ai, Clay, você sabe que eu sou, assim, bem novata nessa parte de Sentai. Eu gosto do Gokaidia, até agora por razões óbvias, mas que é legal. É legal o Gokaidia. Eu quero saber da galera que tá em casa, qual foi o Sentai que marcou a sua vida? Deixa pra gente nos comentários das redes sociais que tá aparecendo aqui na sua tela. E lembrando também que você pode acessar aí o geekhere.com.br, nosso portal de notícias, para ficar sabendo mais informações aí sobre o Tokusatsu, sobre o Super Sentai da atual geração, Dom Brothers e muitas outras coisas aí, é só clicar. E se você quiser uns produtos de Kamen Rider, Ultraman, acessa loja.geekhere.com.br. Tem algumas coisas bem legais lá de Tokusatsu, vocês vão curtir. Olha aí, que bacana. Muito obrigado por você aí de casa que acompanha a gente até agora. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau!